Olá, a paz do Senhor Jesus, um bom dia para você que está nos acompanhando pela Rede Brasil de Comunicação, você que está não somente pela sua TV, mas acompanhando também, quem sabe, pelo rádio ou também pela internet, pelo YouTube, não é? Rede Brasil Oficial. Um bom dia, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você e sobre a sua família. O salmista, no Salmos de número 5 e o versículo de número 3, nos diz assim a palavra de Deus: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã apresentarei a Ti a minha oração. Nós estamos nesse momento, neste domingo, no início da semana, apresentando ao Senhor a nossa oração de gratidão, dizendo a Deus que estamos felizes por começarmos mais uma manhã em Sua maravilhosa presença. Nós estamos neste culto do lar, denominado hoje de Escola Bíblica Dominical. É um culto onde podemos, junto com nossa família, agradecer a Deus pela semana que passou e pedir a sua bênção pela semana que inicia. Nós estamos juntos, começando aí na sua casa. Quem sabe você que está nos acompanhando no ambiente de trabalho, ou quem sabe você que está no hospital, pode ser, nos acompanhando. Não fique triste, o Senhor é o Deus que sara. Jesus, Ele é a cura para as nações. Nós vamos adorar a Deus com uma oração, como sempre fazemos. Estamos aqui no estúdio da Rede Brasil, ao vivo, fazendo você participar conosco deste culto no lar. Estamos com a presença de alguns amigos, presbítero Jonathan Luceno, companheiro da Superintendência das Escolas Bíblicas Dominicais, presbítero Jailson Aguiar. É um prazer estar com o senhor mais uma vez. E também nosso irmão Jamerson, no teclado. Você está ouvindo aí esse som tão agradável. Nosso querido irmão que está aqui, também nos acompanhando. Deus te abençoe, amigo. Nós vamos fazer uma oração. Como sempre, queremos convidar você a estar de pé, se puder. Aqueles que não puderem, não tem problema algum, fique aí sentado ou deitado. Nós vamos orar, convidar aqui os nossos companheiros presbíteros também para orar conosco, pedindo a bênção de Deus. Hoje Deus tem uma palavra no teu coração e nós queremos agora, neste momento, entronizar-nos nos céus, pedindo a bênção do nosso Pai. Oremos então. Pai maravilhoso, Deus querido, queremos te pedir a tua bênção sobre a nossa vida. Continua com as tuas mãos estendidas sobre este culto que inicia, Senhor, neste momento. Um momento, Senhor, que estamos na tua presença para ouvirmos a tua palavra, para louvarmos o teu nome. Que a tua boa mão continue sobre todos que nos acompanham, de perto e de longe. Que a tua graça, Senhor, continue sobre nossa vida. Nós te pedimos, recebe, Senhor, os louvores e que a tua palavra adentre, Senhor, os corações que nos acompanham neste momento, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Nós vamos começar já dizendo que estamos felizes por você que nos acompanha. Queremos enviar a paz do Senhor para aqueles que estão distantes, aqueles que estão perto. Você que nos acompanha, que não pode ir ainda à Escola Bíblica Dominical de forma presencial. Nós sabemos que estamos enfrentando aí um momento de pandemia. Graças a Deus estamos aí vencendo. Deus tem sido gracioso para conosco e queremos dizer que certamente, nesta manhã de hoje, de domingo, Deus tem sim uma palavra ao teu coração. A paz do Senhor para você que nos acompanha, que ainda não teve um encontro com Cristo, mas que sempre, todos os domingos, está nos acompanhando. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja e que a sua mão poderosa esteja sobre a sua vida. A paz do Senhor também para todos os nossos irmãos do PROAT. Muito bem, é isso mesmo, programa de apoio à terceira idade aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. O nosso pastor-presidente, pastor Ailton José Alves, sempre teve uma preocupação muito grande com todos da escola dominical e também os irmãos do PROAT, aqueles que não podem ainda ir à escola, mas estão aí nos acompanhando com a Bíblia aberta, com a sua harpa cristã e também com a lição. Deus abençoe nossas crianças do Departamento Infanto Juvenil, que também, na maioria das cidades, estão ainda sendo orientadas a permanecerem em casa, mas que temos esse momento para adorar ao Senhor. Nós vamos louvar a Deus, né? Nós vamos engrandecer ao Senhor. Nós começamos com oração, porque tudo começa com oração. E nessa igreja, assim nós temos aprendido com nossos pais, com nossos pastores, com o nosso pastor-presidente, pastor Ailton José Alves. Então nós vamos convidar o presbítero Jailson Aguiar para louvar a Deus e engrandecer ao Senhor nesta manhã. Paz do Senhor, presbítero. Paz do Senhor, tudo pastor. bem do Senhor? Tudo bem. Muito bem, vamos adorar a Deus mais uma vez. Amém. E certamente as pessoas que estão nos acompanhando serão abençoadas Amém. pelo louvor que sairá da sua garganta. Glória Amém. a Deus.
Amados, também vos cumprimento com a preciosa paz do Senhor. Que bênção, que alegria, que vitória estar mais uma vez na escola dominical para aprendermos com a palavra, com a exposição do ensino bíblico e para sermos edificados. Conforme nos autoriza o pastor Alessandro, vamos adorar o nome do nosso Deus com o hino de número 61. Tome posse da sua harpa cristã. Se você não tem, a letra do hino passará na sua tela, se você está na frente de uma. Vamos adorar o Senhor. Este hino nos enche de esperança. A mensagem dele é que Deus tomará conta de ti. Glória a Deus. Louvemos ao Senhor com muita alegria. Animados. Em todo tempo, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo que fala de vida e amor tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Em toda prova, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo que é teu amado pastor tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Em toda parte, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo que nos dá poder e valor tomará conta de ti. Cante com alegria. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Chegando a morte, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo será teu fiel condutor, tomará conta de ti. Aleluia! Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Aleluia, glória a Deus. Contamos com o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Ainda, amados, hino de número 133. Temos a segurança de que estamos no rol do livro do Senhor. Aleluia, essa é a nossa maior esperança. Glória a Deus. Teu nome por inteiro escrito está nos céus, no livro do Cordeiro, no livro do bom Deus. Teremos a vitória olhando no Senhor, por isso damos glórias e gran louvor. Teu nome escrito, irmão, está por Deus, no livro da vida, no rol dos filhos seus. Teu nome escrito, irmão, está nos céus. Oh, glória, aleluia, amém. Alegres nós andamos na graça do Senhor, e nela nós achamos poder consolador. De Cristo recebemos ajuda e vigor. Avantes, pois marchemos sem mais temor. Teu
filhos seus, teu nome escrito, irmão, está nos céus. Oh, glória, aleluia, amém. Nós criaturas somos remidas por Jesus, no qual eleitos fomos para desfrutar a luz. Nós temos por herança Jesus nos altos céus, também a esperança de ver a Deus. Teu nome escrito, irmão, está por Deus no livro da vida, no rol dos filhos seus. Teu nome escrito, irmão, está nos céus. Oh, glória, aleluia, amém. Contentes levantemos os olhos para os céus, escritos nós já temos os nomes lá por Deus, sentindo grande gozo, servindo ao Senhor, ao Todo-Poderoso, ao Redentor. Teu nome escrito, irmão, está por Deus no livro da vida, no rol dos filhos seus. Teu nome escrito, irmão, está nos céus. Oh, glória, aleluia, amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus, que maravilha estarmos na presença do Senhor, como já ouvimos no início, a abertura deste culto no lar, amanhecendo, não é? Estamos juntos, iniciando o dia, adorando a Deus na beleza da sua santidade. Que coisa maravilhosa. O evangelista Alessandro nos permite, nesse momento, estar lhe lembrando, não é? Já que estamos no início deste trimestre, o último trimestre, quarto e último do ano de 2020, estudando sobre a temática a fragilidade humana e a soberania divina. E hoje estaremos a estudar a lição de número 2, cujo tema é Quem era Jó? Uma lição muito rica em que estaremos aprendendo preciosas lições para a nossa vida espiritual. O texto áureo da lição de hoje lembra as palavras registradas no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, que assim nos diz: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. A verdade prática da nossa lição, ou desta lição de número 2, lembra de que quem zela por um caráter irrepreensível obtém testemunho acerca de sua integridade. O objetivo geral desta lição de número 2 é demonstrar que Jó foi um homem rico, mas que, diferente dos demais, tinha um caráter íntegro. Que coisas maravilhosas, não é? Nos diz já o objetivo, apresentando a proposta principal desta lição. Objetivos específicos também são destacados nesta lição, que são 3. Primeiro, mencionar quem Jó procurou, ou seja, mencionar que Jó procurou viver de forma íntegra e justa. É o primeiro objetivo específico. O segundo é citar a prosperidade de Jó como consequência do favor de Deus. O terceiro e último objetivo específico é destacar a piedade pessoal de Jó como modelo para os crentes. Esta lição está subdividida também em 3 tópicos. Primeiro, tratará sobre um homem de caráter irretocável. O segundo tópico também destaca um homem sábio e próspero. E o terceiro e último tópico desta lição trata sobre um homem de profunda piedade pessoal. Então, percebemos que já pela estrutura desta lição que aprenderemos lições maravilhosas. E com a autorização do evangelista Alessandro, você que pode, dispõe nesse momento de condições de estar com a sua Bíblia aberta ou a sua lição, se você tem ela em mãos, e se colocar em pé na presença de Deus, lendo a sua preciosa e bendita palavra. E estaremos lendo a palavra do Senhor. Para aqueles que não estão
nesse momento em condições de estar com a sua Bíblia ou não estar com a sua lição, vai estar o texto passando na sua tela, no seu televisor, no seu smartphone, facilitando também a sua interação. Se você não pode ficar em pé, não tem problema, você sentado ou deitado como está, talvez acompanhando, não é, por meio da rádio, ou estando nesse momento dirigindo e igualmente participando, vai estar ouvindo. A Bíblia diz que é bem-aventurado os que leem, mas também aqueles que ouvem a palavra de Deus. E a leitura bíblica em classe desta lição está fundamentada no livro de Jó, capítulo 1, versículos de 1 a 5, e estaremos nesse momento procedendo com a leitura da palavra de Deus, e ao final, no verso ou do versículo de número 5, todos nós estaremos lendo juntos, como sempre fazemos na escola bíblica dominical. Assim nos diz a palavra de Deus. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Todos juntos leremos, portanto, o versículo de número 5. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque, dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Que bênção! Tendo lido a palavra bendita, sacrossanta do Senhor nosso Deus, o evangelista Alessandro também nesse momento nos convida a estarmos orando, agradecendo ao Senhor, pedindo de que Ele continue aplicando as verdades da sua palavra em nosso coração. Vamos estar nesse momento entrando mais uma vez no trono da graça por meio da oração. Pai do céu, em nome de Jesus, o teu Filho, queremos te agradecer por tua bondade, por tua compaixão, pela oportunidade feliz, Senhor, de estarmos nesta manhã de escola bíblica dominical, juntos, reunidos e unidos no teu nome, para adorar-te e também aprender mais de ti. Queremos te suplicar, continua abençoando a cada um dos teus servos, a cada família, Senhor, que nesse momento está aproveitando a oportunidade, e apesar de tantas dificuldades que nos cercam, mas iniciando o dia na tua presença e juntos para aprender a tua palavra. Aqueles que estão enfermos, tu és poderoso para curar, tu és poderoso para restaurar a saúde física dos teus servos. Aqueles que nesse momento estão trabalhando, Senhor, para levar o sustento para a sua família, mas que estão antenados, acompanhando a programação da Rede Brasil e também cultuando igualmente a Ti. Estenda as Tuas mãos, fortalecendo e abençoando ricamente. Aproveitamos para apresentar-te nesse instante, Senhor, o nosso querido e amado pastor, presidente, o pastor Ailton José Alves. A cada um dos obreiros que cooperam na tua obra, também o pastor vice-presidente, o pastor Samuel de Oliveira, todos os obreiros, coordenadores, pastores, gestores, sejam nos setores, nas filiais, a cada um dos teus servos, dirigentes de escola, professores que neste momento, Senhor, alguns deles estão tendo a oportunidade de estar presencialmente, mas alguns outros por conta da faixa etária ou especificamente devido às limitações que ainda nos cercam, estão nesse momento em casa também acompanhando e recebendo da tua parte. Continua conosco. Tudo isso nós estamos te pedindo e te agradecendo no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar nesse momento, agradecendo ao Senhor e dando sequência ao nosso culto desta manhã. O evangelista Alessandro também nos faz lembrar de que hoje estamos cultuando a Deus e como cada culto, cada momento em que nos reunimos para prestar-lhes homenagem, também faz parte da nossa adoração. Veja que nós já cantamos louvores, já oramos, já lemos a sua palavra, mas igualmente um outro elemento que não pode se deixar esquecer é o momento das contribuições com dízimos e ofertas para a manutenção do trabalho do Senhor. E nós temos aprendido pela palavra de Deus e a experiência prática também assim nos ensina,
que tantos quantos tiveram sua vida transformada, mudada por esta palavra gloriosa, pode descrever, não é, a alegria em seu coração e também expressar a gratidão através das suas contribuições. Nós encontramos um texto de tantos que poderiam ser citados, mas eu gostaria de compartilhar o que está em Lucas capítulo 8, versículos de número 2 e versículo de número 3. Pessoas que tiveram suas vidas mudadas e respectivamente revelaram o desejo de cooperar, de contribuir para a obra do Senhor. Está escrito em Lucas 8, versículo 2 e 3, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E o versículo 3 diz, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras, que o serviam com suas fazendas. Que coisa maravilhosa! E uma vez que nós temos igualmente, assim como estas mulheres que aqui o texto descreve, temos o prazer e a alegria de cooperar para facilitar, para continuar viabilizando as nossas contribuições, principalmente você, meu amigo, minha amiga, que ainda não está podendo estar presencialmente no templo, está à disposição para estar contribuindo por meio das plataformas disponíveis, por meio do que estará aparecendo na sua tela, para que possa ser confirmado a sua contribuição. Por exemplo, você pode estar cooperando usando o QR Code, não é? Que está aparecendo aí na sua tela. Você pode estar aproximando a câmera do seu celular e automaticamente abrirá uma plataforma segura, muito interativa, com muita facilidade para você estar cooperando. Mas caso você assim deseje, você pode estar acessando diretamente o site oficial da nossa igreja, que é o www.iadpeplay.org.br, aqui corrigindo, não é? Uma vez acessando, você estará vendo esta tela que está aparecendo para você. Acessando ela, você pode estar clicando no Quero Contribuir. E uma vez assim fazendo, automaticamente outras telas serão abertas. Por exemplo, você estará vendo aí na sua televisão, no seu visor, que existem algumas naturezas de contribuição. Você pode estar assinalando qual deseja estar cooperando, se é o seu dízimo, se é a sua oferta, se é uma dedicada à obra missionária, se é dedicada ao trabalho social, da comunicação também, por meio da Rede Brasil, ou um voto que você deseja estar cumprindo, já que fez assim um compromisso com Deus. Clicando em uma dessas opções, você pode estar usando o PayPal ou o PagSeguro. Estará sendo realizado, emitido um boleto e você pode estar cooperando também. Ou, se preferir, por meio da transferência bancária, por meio das contas que continuam disponíveis para você. A conta no Banco da Caixa Econômica Federal, também Bradesco e Banco do Brasil. Está aí aparecendo na sua tela. No decorrer do momento em que estaremos cantando mais um hino, vai estar passando no rodapé do seu televisor, do seu visor, e você pode estar contribuindo com alegria. Dito isso, nesse momento vamos estar, mais uma vez, elevando as nossas vozes em oração. E eu quero convidar você a curvar sua cabeça mais uma vez. Vamos falar com Deus. Nesse momento, primeiramente agradecendo pelo seu cuidado, como já foi cantado aqui, que apesar de tantas dificuldades, mas temos sido alvo do cuidado especial de Deus em todas as áreas e também na área financeira. Estaremos orando para que o Senhor continue abençoando e recompensando você, que com fidelidade tem feito este trabalho. Aqueles que estão desempregados, mas conservam em seu coração o desejo ardente de contribuir. Deus está vendo o seu desejo, meu irmão, minha irmã. E nessa oração, Deus pode estar respondendo também e abrindo as portas para você. Se você acredita, curve sua cabeça neste momento e vamos orar juntos mais uma vez, pedindo a bênção do Senhor. Querido Deus, Pai eterno, meu Deus, como é bom estarmos em Tua presença. Como é bom estarmos diante de Ti, uma vez que sentimos o Teu cuidado especial e uma vez que temos sido alvo, Senhor, da salvação realizada, confirmada e aplicada por meio do Teu Filho, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como gratidão, Senhor, nesse momento, estaremos também contribuindo com dízimos e ofertas para a manutenção do Teu trabalho. Queremos Te apresentar a cada um dos Teus servos que com fidelidade continuam cooperando, porque esse desejo tem sido conservado em seu coração. Os que gostariam de estar cooperando nesse momento, mas estão desempregados, Tu és poderoso para abrir as portas. Aos Teus servos que são comerciantes, autônomos, empresários, continua abençoando, Senhor, e dando prosperidade para que os Teus filhos continuem tendo como contribuir
para a expansão do teu trabalho. Tudo isso nós queremos te pedir e desde já nós queremos te agradecer, porque sabemos que tu estás no controle de todas as coisas e que tu continuarás honrando a fé e a fidelidade dos teus filhos. Assim te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, dando prosseguimento, nosso evangelista Alessandro Barreto convida mais uma vez o companheiro presbítero Jailson Aguiar, para estar nesse momento, juntamente com você, com todos nós, louvando a Deus com mais um hino, enquanto nós estaremos também adorando ao Senhor com dízimos e ofertas. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Hino de número 236. Já nos lavou com seu precioso sangue, Jesus Salvador. Fomos lavados pelo sangue de Cristo e purificados de todo pecado. Glória a Deus. Sobre a cruz o bom cordeiro dura morte já provou, por nós todos no madeiro para Deus Pai nos comprou. Com seu sangue tem lavado nossa alma imortal e também nos resgatado do poder do mal. Já nos lavou com seu precioso sangue, Jesus Salvador. Nos libertou, com seu precioso sangue do vil tentador. Pelo sangue derramado, livre entrada se nos dá do lugar santificado, onde o Pai Celeste está. Este sangue nos indica o infinito e imenso amor de Jesus, pois purifica todo pecado. Já nos lavou, com seu precioso sangue, Jesus Salvador. Nos libertou, com seu precioso sangue do vil tentador. Fomos nós predestinados para crermos em Jesus, com Espírito selados para desfrutar na luz. Se vós hoje mesmo crerdes, por Deus feitos vós sereis, para dons lhe oferecerdes, sacerdotes reis. Já nos lavou, com seu precioso sangue, Jesus Salvador. Nos libertou, com seu precioso sangue do vil tentador. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Que bênção poder começar a semana adorando a Deus, a beleza da sua santidade. Como é bom louvar o nome do Senhor. Acabamos de ouvir de que Cristo nos salvou. O seu amor nos alcançou. E sabemos de que este amor é um amor tão imensurável que o apóstolo João disse que Deus amou o mundo de tal maneira. Veja que ele usa a expressão tal maneira. É um amor que não faz distinção entre homem qualquer. É um amor que alcançou e alcança a todos aqueles que desejam receber a Cristo como seu único e suficiente Salvador. E por isso, nesta manhã, estamos felizes, porque sabemos de que somos alvo do amor de Cristo. Somos alvo deste amor tão maravilhoso. Estamos começando mais uma lição. Hoje, a lição de número 2, que tem como título Quem era Jó? Jó, um personagem bíblico, um personagem real. Nós estudamos desde domingo passado de que o livro de Jó não é uma ficção. O livro de Jó é um livro histórico, um livro de sabedoria, ou seja, um livro de ciência, que fala da vida humana, conhecido como um livro sapiencial.
mas também é um livro poético, porque a estrutura em que ele foi construída traz-nos a ideia da poesia hebraica, diferente, claro, da poesia nossa, do Brasil, aqui onde estamos. É uma estrutura diferente, mas sabemos de que este livro traz-nos momentos de grande ensinamento. Nós estamos estudando hoje sobre um personagem que viveu provavelmente no período chamado patriarcal. É um período que começa lá 2.400, 2.300 anos antes de Cristo. Esse período chamado patriarcal tem algumas características importantes que encontramos, inclusive, no livro de Jó. Uma das características do período patriarcal é que não havia ainda o estabelecimento do ministério sacerdotal. E quem sacrificava pelos filhos, pela família, eram os pais. Nós vamos ver Jó fazendo isso, nós vamos comentar sobre isso hoje. E é por isso que temos que começar já este pequeno esboço, esse pequeno ensino, dizendo de que Jó é alguém que nos ensina como pais, como responsáveis do lar e, por que não dizer, como sacerdotes do lar, que devemos estar sempre buscando ao Senhor, apresentando a nossa família a Deus. Você que está nos acompanhando hoje, já fez uma oração antes de começar qualquer coisa neste dia, agradecendo a Deus pelos seus filhos? Você já fez a sua oração matinal hoje, agradecendo pela sua família? Se não, ainda dá tempo. Que este culto no lar seja um momento para isso, para você agradecer a Deus pela sua família, pelos seus filhos, agradecer a Deus por aquilo que Ele tem lhe dado, pois o Senhor é bom e tem nos agraciado com o dom da vida. O personagem que vamos estudar hoje, Jó, foi contemporâneo, provavelmente, se ele viveu nesse período chamado patriarcal, como muitos estudiosos afirmam, como o próprio comentarista da Bíblia de estudo pentecostal, Donald C. Stamps. Ele diz que Jó viveu provavelmente nessa época, a época dos patriarcas, como Abraão, Isaac, Jacó. Quem não lembra do personagem Melquisedeque, o rei de Salém, que encontrou Abraão e Abraão lhe deu dízimo. E a Bíblia diz que Melquisedeque era um rei piedoso. Ele era rei de Salém. Foi nesse período histórico em que Jó viveu. Um período aproximadamente aí 800 anos antes de Moisés escrever o Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos e Deuteronômio. Esses 5 livros foram escritos por Moisés, e o livro que nós estamos estudando, que é o livro de Jó, a maioria dos estudiosos vai defender de que também Moisés foi o autor ou o escritor de Jó. Ele escreve um acontecimento que surge no cenário histórico aproximadamente aí 800 anos antes dele mesmo, Moisés, nascer. É provável que Moisés, ao escrever sobre Jó, tenha escrito por aquilo que ele ouviu pela tradição oral. Até porque, neste período patriarcal, não havia ainda esse hábito, esse costume de se escrever as histórias. As histórias eram contadas de pai para filho, de filho para netos e aí por diante. E Jó, esse personagem histórico, personagem real, vai ser o foco da nossa história hoje, do nosso comentário. Alguém que, como eu já falei, viveu em um período bem difícil. Porque quando nós olhamos, por exemplo, para a narrativa de Gênesis capítulo 12, que trata do período patriarcal, nós vamos encontrar Deus chamando um homem chamado Abrão. Abrão foi alguém que estava vivendo em uma terra que não conhecia o Senhor. A terra em que Deus chama Abraão, de Ur dos Caldeus, é uma terra onde havia muita idolatria. Nesse período histórico, inclusive de Gênesis capítulo 12 em diante, a Bíblia vai mostrar, por exemplo, cidades como Sodoma e Gomorra. Cidades que eram totalmente idólatras e que Abraão, o pai da nação de Israel, sai de um meio como este, por exemplo,
o Senhor disse: sai da tua terra, do meio da parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus chama Abraão de uma terra idólatra, de uma terra que não conhecia o Senhor. E se Jó, que é o nosso personagem histórico, viveu nesse período, como nós cremos, ele tinha toda a possibilidade de ser um homem idólatra. Sim, ele tinha toda a possibilidade de ser um homem que não conhecesse ao Senhor. Mas o livro de Jó começa com uma expressão fantástica. E eu quero lhe convidar, se você pode, abrir a Bíblia. Nós estamos, neste momento, alcançando dezenas de países. Nós estamos aqui pela Rede Brasil, através do canal 14, mas também estamos pela internet, no YouTube, no canal oficial da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Rede Brasil Oficial, ou então pela IADPE Oficial. Então nós podemos estar alcançando aí dezenas, centenas de países. Nesse momento eu quero convidar você, se você pode, você que nos acompanha também pela rádio, ler a Bíblia. Se você pode abrir a Bíblia nesse momento, faça isso. Jó capítulo 1, versículo 1 nos diz assim: e havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. Se Jó viveu nesse período patriarcal, como falamos, e haviam cidades como Sodoma, Gomorra, Jó poderia, como eu falei, viver uma vida devassa, distante de Deus. Mas veja como o livro começa. Havia um homem. A Bíblia utiliza uma expressão que valoriza esse personagem. Por que o texto não diz que haviam homens como Jó? Parece que o autor sagrado quer aqui destacar o personagem histórico que estamos falando aqui e dizer que ele era quase que como que único. É óbvio que a Bíblia não está falando aqui de alguém que não tinha pecado. Não é isso. Jó tinha sim suas falhas. Jó era pecador. Com toda certeza, como eu e você, Jó herdou o pecado original de Adão. Mas apesar de ser pecador, Jó era alguém que destacava-se na sua geração. E eu quero convidar você a nos acompanhar na leitura da introdução da lição de hoje. Vai aparecer aí na tela do seu televisor, do seu smartphone, do seu computador, seja por onde você esteja nos acompanhando. Vai aparecer agora a introdução da nossa lição e eu gostaria de, nesse momento, lhe convidar a ler conosco. Veja o que é que nos diz. O autor sagrado não elabora uma biografia de Jó, mas traça um perfil que diz muito sobre este gigante da fé. Jó foi um homem diferente, não em natureza, pois ele era igual aos demais de sua época. Todavia, foi, sem dúvida, distinto na espiritualidade. Ele foi um homem que não apenas possuía bens materiais e uma família sólida, mas mantinha profunda comunhão com Deus. Assim, nesta lição destacaremos alguns traços da vida e espiritualidade de Jó. Observe que a lição de hoje começa dizendo de que Jó era igual a qualquer outro da sua época. Ele era um homem com suas limitações. Ele era um homem com suas necessidades. E por que não dizer um homem com suas deficiências espirituais, sobretudo. Mas a Bíblia nos diz de que Jó era alguém diferente. E é aqui onde entra o primeiro ponto da nossa lição. O primeiro ponto da nossa lição vai falar sobre um homem de caráter irretocável. Veja o que é que nos diz. O caráter define o que uma pessoa é de verdade. Ela é vista a partir dos valores que governam a sua vida interior. O mau caráter define uma pessoa que não merece confiança, que é desonesta e que, portanto, não possui valores nobres. Jó não era um homem sem pecado, mas tinha um caráter
irretocável. Neste sentido, os primeiros versículos do livro possuem vários adjetivos que descrevem o seu caráter. No primeiro, o autor apresenta como um homem íntegro. E a palavra íntegro, que traduz do hebraico tam, possui o sentido de inocente, sem culpa. No grego, segundo a Septuaginta, a palavra alephinos remete ao que é verdadeiro. Assim podemos afirmar que Jó era sincero nas intenções, afeições e diligente nos esforços para cumprir seus deveres para com Deus e para com os homens. Observe que o texto de Jó não começa mostrando o que Jó tinha. O mais importante aqui não é ter, mas ser. Se olharmos a narrativa escriturística, os versículos que se seguem, observaremos que o texto deixa claro de que Jó era um homem muito poderoso. Ele era riquíssimo. A Bíblia vai mostrar de que ele tinha gados, vacas, animais, ovelhas. Inclusive, isso é uma característica que aponta para o período patriarcal, porque nesse período não havia troca de moedas, não havia a medição, não era medido a riqueza de alguém pela moeda que ele possuía, mas pelos bens, principalmente animais que ele possuía. Então isso é uma característica que também leva esse personagem para o período patriarcal. E por que não dizer também o fato dos filhos estarem em uma festa juntos com as suas irmãs. Isso também é um período isso é uma característica bem específica desse período, porque pós-lei as mulheres não se banqueteavam junto com os homens. Mas veja que Moisés, sendo ele o escritor, assim crendo, destaca em primeiro lugar o que Jó tinha. Não, destaca o que Jó era. O texto mostra depois que ele tinha coisas, mas antes mostra o que ele era. O personagem de hoje que estamos estudando, ele se sobressai porque, apesar de ter riquezas, Jó permanecia alguém íntegro. O texto que lemos na nossa lição aqui diz que ele era alguém íntegro, e a expressão íntegro aqui traz a ideia de algo que é inteiro. Integridade aqui fala de um indivíduo sem pecados, não sem pecados no sentido pleno, claro que ele era pecador por herança adâmica, mas alguém sem pecados na prática diária. Era alguém inteiro em sua característica moral. Seu caráter era um caráter pleno, era uma conduta inteira. Integridade é uma palavra importante porque no livro de Jó vai se sobressair. Nós temos textos como, por exemplo, quando olhamos para o livro de Jó, no capítulo 2, versículo 3, veja o que aqui nos diz o texto. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém, observe que quem está dando esse testemunho aqui é o próprio Deus. Ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal e que ainda retém a sua sinceridade. Sabe por que o texto diz ainda retém? Porque se você olhar para o capítulo 1 do livro de Jó, a partir do versículo de número 8, a Bíblia vai dizer que Deus olha para Satanás e diz: observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. E aí Deus vai repetir o que nós acabamos de ler no capítulo 2, versículo 3. Quando Deus dá o testemunho de Jó a Satanás e Deus permite Satanás tocar em tudo que Jó tem, depois das suas grandes perdas, perdendo seus filhos, 7 filhos e 3 filhas, perdendo gado, perdendo propriedades, Satanás volta mais uma vez à presença de Deus e Deus diz que ele ainda permanece íntegro.
Isso nos mostra de que Jó era íntegro antes da provação e depois da provação. Deus diz ainda. A expressão divina aqui para ainda é ele continua íntegro. Ele não deixou de ser íntegro. Isso faz nos entender que a integridade de Jó, ela não estava ligada, ela não dependia daquilo que ele tinha, porque a integridade falava de algo idiosincrático, algo interior, falava da sua natureza. Jó não era íntegro porque ele tinha riquezas, ele era íntegro porque a sua natureza assim era. É bonito olhar para isso porque nós entendemos de que Jó foi íntegro em várias situações da sua vida. No capítulo ainda 2, verso 9, diz o texto: então a sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade. Observe que essa sinceridade que aqui aparece, esta integridade, é algo que chama a atenção. Há vários versículos no livro de Jó que mostram que essa sua integridade, que essa sua sinceridade permaneceu mesmo depois de ele ter perdido tudo. Nós temos aqui, por exemplo, outros versículos que podemos ler, como o capítulo de número 27 de Jó. Capítulo 27 e o versículo 5 nos diz assim a palavra de Deus. Isso é Jó falando, não é? Veja o que é que diz. Longe de mim que eu vos justifique, até que eu expire, nunca apartarei de mim a minha integridade. Mesmo depois de perder tudo, Jó continua inteiro. Ele não se divide. Esse aspecto da moral de Jó, do seu caráter ser inteiro, é algo que nos chama a atenção. Podemos dizer que sua integridade, sua sinceridade é algo que nos inspira nos dias odiernos. A expressão latina para sinceridade é a expressão sinceros, que quer trazer a ideia de alguém que não tem cera, não tem máscara, pois no período do Império Romano as pessoas usavam as ceras para formar máscaras, e quando elas queriam sair e não serem reconhecidas, elas usavam essas máscaras de cera, que é para ser uma outra pessoa, não mostrar quem realmente elas eram. E é de onde vem a expressão sinceros, ou seja, sem a máscara, sem a cera. Alguém que tem integridade como Jó não precisa usar máscaras. Elas são sinceras. Eu gostaria de lhe convidar mais uma vez para voltarmos aqui para a nossa lição, porque a nossa lição ela tem muito a que nos ensinar hoje. O segundo subtópico do primeiro ponto fala sobre o segundo aspecto da moralidade de Jó. Vimos aqui a sua sinceridade, a sua integridade, Jó era alguém que tinha uma inteireza moral muito grande. Mas o ponto 2, o subtópico 2, diz assim, acompanhe comigo, por favor, aí na sua tela. Versículo 1 fala sobre a retidão de Jó, ele era reto. Aí diz assim, ele também era um homem reto, que no hebraico é a expressão yashar, que tem o sentido de alguém justo, direito. Na Septuaginta, de acordo com o grego amemptos, possui o sentido de irrepreensível. Portanto, o homem de Uz era justo e reto, direito, e se comportava de maneira irrepreensível. Veja que coisa interessante. A expressão reto, como nós lemos na lição, vem da expressão hebraica yashar.
dá a ideia de algo que não é torto. O comentarista da lição usou a expressão grega amemptos na Septuaginta, que a Septuaginta é a versão do Antigo Testamento, não em hebraico, mas em grego, não é? Ele usou a expressão amemptos, mas poderíamos lembrar aqui outras expressões que têm o mesmo sentido, como a expressão ortos. Lembra da palavra portuguesa ortopedista? Não é? É alguém que é especialista em colocar os ossos, não é, no lugar reto. Quando o osso está quebrado ou está por algum motivo deformado, ele vai ajustar. Então é de onde vem a expressão ortos do grego, é algo reto, linear. Uma outra expressão é a expressão eltos ou dicários. São expressões que têm a mesma significação etimológica, bíblica. É a ideia de alguém que não tem curva. É a ideia de alguém que é a ideia de algo que é reto, linear. E é isso que o texto diz que Jó era, reto. Alguém sem curva. Curva traz a ideia de driblar, mudar. E Jó não tinha isso em seu caráter. O texto diz de que ele era reto. A sua sinceridade e a sua retidão fala do comportamento de Jó diante da sociedade em que ele vivia. Isso mostra a característica de como Jó era no meio social. Isso fala de como ele se comportava diante dos homens. Sinceridade, retidão. Isso fala da sua moralidade, do seu caráter. Há quem diga que o caráter mostra aquilo que nós somos, inclusive quando estamos sozinhos, sem ninguém nos ver. Jó era esse personagem que era sincero, que era reto. Não havia em Jó cera, não havia em Jó falhas. Ele não era perfeito. O único que não pecou foi Jesus, nós sabemos disso. A Bíblia diz, o escritor aos Hebreus, de que ele em tudo foi tentado, mas em momento algum se achou falha em seu caráter. Sabemos de que Jesus é o único perfeito, mas Jó, do ponto de vista, digamos que como um exemplo bíblico, foi alguém que procurou viver uma retidão diante de Deus, uma sinceridade. Nós podemos dizer de que não somente a sinceridade, a sua integridade, a sua retidão é algo que nos chama a atenção, mesmo ele vivendo em um ambiente completamente comprometido. Nós já citamos aqui cidades como Sodoma e Gomorra, em que Ló, sobrinho de Abraão, entrou, mas não saiu do mesmo jeito. Ele perdeu esposa, ele perdeu a sua moral, pois ele cai em práticas de prostituição com suas próprias filhas. Então Ló é alguém que não conseguiu vencer o meio em que ele estava, mas Jó não. Jó permaneceu firme. Ló é o oposto de Jó e foram contemporâneos, viveram num período patriarcal. Isso nos mostra que existem possibilidades. Ser exemplos de Ló, que perdeu a sua integridade, perdeu a sua sinceridade, e exemplos como Jó, que foi fiel a Deus até o fim. A nossa lição no ponto 3, subtópico 3 do primeiro ponto, fala sobre Jó sendo temente a Deus e desviando-se do mal. Leia conosco, está aí na sua tela. Você que não tem a lição, está na tela do seu televisor, do seu smartphone, está na tela do seu notebook. Você pode nos acompanhar. Diz assim: Jó é descrito como alguém temente a Deus e que desviava-se do mal. Estas palavras, de acordo com os termos relativos do hebraico sur e iare, traduzem a ideia de alguém que prestava
reverência a Deus e evitava o mal. Já na Septuaginta, os termos relativos gregos é theosebes e apessos, que trazem o sentido de alguém devotado ao culto e adoração a Deus e que por isso mantinha, diz o texto, o mal sempre à distância. Se sua sinceridade, se sua integridade, se sua retidão eram características de Jó, eram características do comportamento de Jó diante da sociedade, o fato dele ser temente a Deus fala do comportamento dele em relação ao próprio Deus. Quando nós olhamos para o texto sagrado, nós vamos perceber de que a expressão temente a Deus fala de alguém que reverencia o Senhor, fala de alguém que tem temor a Deus, respeito pelo Senhor. Nós temos textos na Bíblia em que nós vamos encontrar isso. Por exemplo, eu quero convidar você, se possível, a abrir a sua Bíblia conosco. Vamos ler alguns versículos, por exemplo. Há um texto que é o texto de Provérbios, capítulo 19. E o versículo de número 16. Esse texto fala do que é ser temente a Deus. Jó, capítulo 19, e o versículo de número, capítulo 6, capítulo 9, versículo 16. Capítulo 9, versículo 16 diz assim: quem é simples, volte-se para cá, e aos faltos de entendimento, ela diz. Capítulo 9 de Provérbios e o versículo 16. Mas vejamos aqui outro texto, que não era esse texto especificamente que eu queria ler. Vejamos capítulo 14 de Provérbios, versículo de número 27. É esse mesmo. Este sim. Diz o texto da palavra de Deus: o temor do Senhor é a fonte da vida, para desviar dos laços da morte. Observe, o temor do Senhor. Jó era alguém que temia a Deus. E por isso ele se afastava dos laços da morte. Ele se distanciava dos laços da morte. Por isso nós podemos dizer que temer a Deus é o segredo de ter uma vida piedosa, não é? Nós temos outros textos que podemos ler com toda certeza, que mostram que o temor do Senhor traz benefícios aos homens. Capítulo 16, versículo 6 ainda do livro de Provérbios, o proverbista Salomão diz assim: pela misericórdia e verdade, a iniquidade é perdoada, e pelo temor do Senhor, olha aí, os homens se desviam do pecado. Era justamente isso que Jó fazia. O temor que ele tinha a Deus o levava a se distanciar do pecado. Não é que Jó não fosse pecador, como já dissemos aqui. O salmista Davi, no Salmo 51, verso 5, salvo engano, diz que em pecado me concebeu a minha mãe e em pecado eu nasci, ela me concebeu, eu nasci ao mundo, eu vim ao mundo em pecado. Sabemos que Jó era pecador no sentido da herança pecaminosa, mas como temente a Deus, ele se desviava dessa vida pecadora. Nós temos textos na Bíblia Sagrada que nos mostram claramente de que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então Jó era alguém temente a Deus e esse temor o conduzia para distante do pecado. Isso fala de algo que nos ensina profundamente nesta manhã de domingo, neste culto no seu lar. Mas o texto ainda nos diz que, além de temer a Deus, vamos voltar aqui para a nossa lição, o ponto 3 do primeiro, o subtópico 3 do primeiro ponto, lá no finalzinho diz assim, o ponto 3, temente a Deus e desviava-se do mal. Já no finalzinho diz assim: as Escrituras mostram que muito antes de Salomão, Jó praticava o que o homem mais sábio do mundo posteriormente ensinava. E é citado aqui Provérbios 3, capítulo 7, que diz que
Quem teme ao Senhor, aparta-se do mal. Sabe por que Jó era temente a Deus? Sabe por que Jó se apartava do mal? Porque ele temia o Senhor. Temer ao Senhor aqui fala de um compromisso com Deus. Temer ao Senhor é o que faz o homem desviar-se do mal, como nós já falamos. Jó era um homem natural, um homem que tinha uma moralidade sobressalente. Ele rejeitava o que era mal. Jó, ele não meramente se afastava do mal, mas rejeitava o mal. O escopo da vida de Jó, da sua biografia, nos mostra de que ele era alguém que fazia de tudo para agradar ao Senhor. E aqui é onde chega o clímax do seu testemunho, não é? Porque nos capítulos finais deste livro, Deus vai voltar a testemunhar de Jó. No capítulo 1, Deus testemunha de Jó. No capítulo 2, Deus testemunha de Jó. E no final desse livro, ele termina com uma aprovação divina, porque Jó era alguém que se desviava do mal. O maior interessado em nossa vida de santidade, de moralidade, de espiritualidade plena com o Senhor é o próprio Deus. Jó foi alguém que experimentou isso, porque Jó entendeu de que o Deus que nós servimos e que ele servia é um Deus que sonda os nossos corações. O primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16, o versículo 7, trata da passagem de que quando Deus envia o profeta Samuel à casa de Jessé, o belemita, o Senhor manda ele ir lá, porque de lá o Senhor separaria um de seus filhos para ser rei de Israel. E o texto diz, no capítulo 16, versículo 7, de que Deus fala com Samuel dizendo que ele não é como o homem, porque o homem vê apenas o que está fora, mas o Senhor vê o que está lá dentro. O Senhor sonda os corações. E Jó foi alguém que passou por este crivo divino. Deus sondava o seu coração. O capítulo ou Salmos de número 139, já que trata-se de uma melodia e muitos preferem não chamar capítulo, né? Mas o Salmos de número 139 diz o salmista: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu andar, o meu deitar, o meu levantar. E ainda que a palavra nem chegue em minha língua, esteja apenas na minha mente, tu já sabes, tu conheces. Então, Deus conhece com toda certeza aqueles que são tementes ao Senhor. E Jó foi alguém que foi conhecido por Deus ao ponto de Deus testemunhá-lo. Você sabia que além de Jesus, porque Deus, o próprio Pai, Deus, deu testemunho de Cristo. O texto diz que quando Jesus ia chegando ao Rio Jordão para ser batizado por João o Batista, essa expressão batista vem pela sua prática de batizar as pessoas, né? Ou João o Batizador. Quando Jesus entra naquelas águas para ser batizado pela imersão das águas, ser submergido totalmente às águas e ser levantado mais uma vez, que era um símbolo do sepultar e do levantar o velho homem. Claro de que isso não se aplica a Jesus, mas ele estava apenas dando o exemplo do princípio de como deveria ser feito. O texto diz que Deus testemunha dele, porque naquele momento ouve-se uma voz do céu que diz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em que a minha alma, em que eu me comprazo. E diz que naquele momento o Espírito Santo, como em forma de pomba, repousa sobre Cristo. Jesus é alguém que Deus deu testemunho público dele. E o interessante é que um outro personagem na Bíblia que vai acontecer isso, sabe quem é? Jó. Deus vai testemunhar deste homem. No âmbito espiritual, em uma conversa com Satanás, que nós vamos estudar essa próxima lição sobre isso, como se deu isso, em que lugar se deu isso, como aconteceu isso, que não é o foco da nossa lição agora, mas Deus olha para Satanás e diz: ei, de onde tu vens?
E ele diz, de rodear e passear pela terra. Aí diz o texto que Deus olha para ele e faz um desafio. Viste meu servo Jó. É como se Deus estivesse provocando uma conversa. Deus tinha necessidade de falar aquilo? Não. Mas é como se Deus tivesse instigado, sabe, uma conversa ali, e de forma tranquila, Deus dissesse assim, existe um homem na terra de Uz, que é temente a mim, que se desvia do mal, que se aparta do mal, um homem que eu posso dar testemunho dele. Não é tremendo isso? Não é fantástico isso? Não é algo estrondoso, não é algo maravilhoso? Deus olhar e dizer, existe alguém que eu posso testemunhar. Só aconteceu isso com Jesus. Somente Jesus recebeu o testemunho público do Pai no Novo Testamento e no Antigo, uma pessoa, Jó. Presbíteros que estão aqui comigo, presbítero Jonathan, presbítero Jailson, não é algo tremendo, amigos? Não é algo tremendo? Os senhores já pararam para pensar nessa possibilidade de Deus dar testemunho de um homem? É algo maravilhoso, não é? Que lição maravilhosa essa de hoje. Alguém na terra chamou a atenção de Deus no céu, ao ponto de Deus dizer, esse daqui é diferente. Deixe-me instigá-lo a pensar comigo aqui. Será que nós temos dado motivos para Deus olhar para nós e dizer, eu posso testemunhar dele? Nós vivemos um período tão conturbado, as coisas estão tão fora de nexo. É como o profeta Isaías disse lá no capítulo de número 5, verso 20. Nós vivemos um tempo em que o amargo é doce, em que a escuridão é trevas. Alguns dizem, né? Não é, mas alguns dizem ser. O que é certo é errado, o que é errado é certo. A gente vive um momento tão difícil, parecido com o período em que Jó viveu, o presbítero Jailson. Muito parecido, não é? Aquele período patriarcal em que haviam cidades, como já foi citadas, que não tinham compromisso algum com Deus, mas que Jó dizia não, o que é certo, o que é errado. Que lição para a gente hoje, não é? Começar a semana fazendo uma retrospectiva, um check-up da nossa vida espiritual e moral. Nós vimos que a retidão de Jó e a sua integridade falava do seu comportamento diante da sociedade, mas temer a Deus e desviar-se do mal falava do seu comportamento diante do Senhor. Esta lição ela tem muito a que nos ensinar. Esse trimestre, esse quarto trimestre, ele vai terminar com uma expectativa bem interessante no sentido de fazermos uma reflexão, não é? Diferente de trimestres que nós estudamos temáticos, esse trimestre tem um aspecto bem interessante porque ele vai trazer a perspectiva da análise bíblica do ponto de vista de um personagem como Jó, que tem muito a que nos ensinar. O segundo ponto da lição, eu quero que você, mais uma vez, nos ajude lendo também. Não é? Você pode fazer um coro em casa, sabia? Vamos ler, não é? Você que está com sua família em casa, está aí já aparecendo a imagem. Segundo ponto, um homem sábio e próspero. Vamos ler, né? Você pode me acompanhar. O ponto 1 fala um conselheiro sábio. Aí diz assim, há pessoas ricas que não são sábias, nem tampouco prósperas. Possuem conhecimento, mas não entendimento. Riquezas, mas não prosperidade. Aí diz assim,
Ele foi um homem sábio, rico e próspero. A Bíblia afirma que Jó era o maior do que todos do Oriente. Jó 1:3. Maior aqui não pode ser entendido apenas como referência a bens materiais, mas também a sua sabedoria. Estudiosos destacam que sua sabedoria, que Jó era mais importante em sabedoria, riqueza e piedade do que qualquer outra pessoa daquela região. E ressaltam o reconhecimento da sabedoria de Jó, conforme se destaca a sabedoria dos orientais, expressa em provérbios, canções e histórias. Isso fazia dele um homem proeminente, a quem as pessoas recorriam com frequência em busca de conselhos e orientações. Alguém próspero. O que eu gostei dessa expressão do escritor da lição é que ele linka a prosperidade não a bens físicos, mas a quem Jó era. Há pessoas que podem ser até ricas, mas são pobres. E há pobres que são ricos. A riqueza deste mundo, o ferrugem corrói. A riqueza desse mundo, os ladrões roubam. Mas a riqueza que vem de um coração íntegro, temente, que se desvia do mal, não tem como ser arrancada, não tem como ser perdida. E melhor, pode ser até perdida, porque existe a questão do livre-arbítrio, mas eu me refiro em relação à eternidade. Alguém que é íntegro aqui nesta vida, temente, vai levar, vai herdar esta riqueza por toda a eternidade. Jesus disse: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Jesus falava de dois aspectos aqui da integridade de um homem. A luz é algo que é visível. Nós estamos vendo a luz aqui. Eu consigo ver a luz. Você consegue ver, você não consegue palpá-la, né? Mas conseguimos ver. A luz é algo visível. Isso fala do testemunho. O testemunho pessoal é algo perceptível, é algo externo. Mas quando Jesus falou do sal, Jesus estava falando de algo interior. O sal, quando ele é misturado na comida, ele não é mais perceptível. Ele é possível sentir, mas não ver. E o sal fala de algo interno, algo idiosincrático, fala do seu testemunho, do meu ser interior, não exterior. Então aqui é um duplo aspecto, não é? O testemunho, que é algo visível, lembra daquele personagem bíblico, o profeta Elias, não é? Me ajuda aqui, presbítero Jonas, quando ele ia passando, não é? Eliseu, obrigado, porque são tão próximos ali, né? Eliseu, ele ia passando e a mulher disse: olha ali, um servo do Senhor, não é? Isso fala do testemunho. É como que a luz, não é, presbítero Jailson? É algo visível, alguém está vendo. Mas aquilo que está dentro é o aspecto do sal, do testemunho da vida cristã. É desse jeito. Jó era alguém que era visível o seu testemunho por fora, mas era visível o seu testemunho interno. Deus testemunhou disso. Deus viu isso. Nós queremos, neste momento, ler o ponto 2, né, do subtópico 2, do ponto 2 da lição, página 13. Diz que ele era um homem próspero. Né? Vou pedir ao pessoal da produção, essa equipe maravilhosa que está aí auxiliando, colocar na tela. Né? Diz assim: o homem de Uz, ponto 2, subtópico 2 do ponto 2. O homem de Uz não era apenas rico, mas sobretudo próspero. Alguém pode ser rico, mas não ser próspero. O texto sagrado destaca que, além de sua esposa, ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Para os padrões da época, possuía uma família com um formato ideal. Ele também era um fazendeiro bem-sucedido. Em sua fazenda havia 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. E tinha também muitíssima gente a seu serviço. Nos padrões dos dias odiernos, Jó seria um grande empresário. Um homem riquíssimo, que poderia, de repente, querer aproveitar a sua riqueza para as baladas da vida, né?
A sua prosperidade não estava naquilo que ele tinha, mas naquilo que ele era. Isso é o terceiro ponto. Está logo abaixo aí, não é? Vamos ler, não é? O texto. Você vai acompanhar em tela. Jó, portanto, possuía um grande patrimônio. Veja que coisa maravilhosa. E uma bela família. Sua prosperidade se refletia na relação harmoniosa entre ele, sua família, seus negócios e, sobretudo, Deus. Não era uma prosperidade estabelecida somente no ter, mas principalmente no ser. Oh, glória a Deus. É claro que ter e ser podem estar juntos. O que é que eu quero dizer com ter e ser? Vou explicar. Alguém pode ter riquezas, dinheiro, que isso é bom. Em momento algum a Bíblia condena a riqueza. O que Paulo diz é o amor exacerbado ao dinheiro. Aí ele diz que isso é a raiz de todos os males. Mas em momento algum a Bíblia condena a riqueza. Pelo contrário, nós temos exemplos de homens riquíssimos que eram crentes. Não é? Eu digo crente no sentido contemporâneo da palavra, não é? No Antigo Testamento não havia essa expressão, claro, mas que eram servos de Deus. Não é? Então é possível alguém ter e ser, ter riquezas e ser um homem íntegro, ser um homem piedoso, ser um homem temente a Deus, não é? Para ninguém confundir e entrar na teologia dos amigos de Jó. Nós vamos estudar sobre a teologia de Eliú, nós vamos estudar sobre a teologia de Bildade, não é? A teologia de Sofar e os amigos de Jó. Nós vamos estudar essas teologias. E uma dessas teologias que nós vamos estudar é a ideia de que alguém que é temente a Deus tem que ser necessariamente rico. Isso é uma falácia. Não é bem assim. Jesus, por exemplo, não tinha riquezas, mas era o Filho de Deus. Paulo não tinha riquezas, inclusive ele precisou receber ajuda das igrejas, não é? A igreja de Filipe, por exemplo, mandou ajuda para Paulo, mas era Paulo. Mas a gente também vai ver homens ricos na Bíblia que tinham uma vida piedosa. O próprio Salomão, Davi eram homens, reis de Israel, não é? Que tinham riquezas, do ponto de vista físico falando. Então Jó, ele tinha e era. Ele conseguiu juntar o que a nossa lição diz, não é? Ter e ser. Ele tinha riquezas, mas isso não o corrompeu. Ele continuou sendo íntegro, temente, reto e se desviando do mal. Nós estamos já caminhando para o final da lição. E aqui nós temos o terceiro ponto da lição, fala sobre um homem de profunda piedade pessoal. Isso é o terceiro ponto. E eu queria chamar a atenção aqui, porque o primeiro subtópico do terceiro ponto, nossos irmãos vão colocar na tela mais uma vez, fala sobre um homem dedicado à família. Olha aí, está na sua tela. O primeiro capítulo de Jó diz: iam seus filhos e faziam banquetes em sua casa, de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam suas 3 irmãs, e comeram e beberam com eles. O ambiente descrito aqui é de uma família em harmonia, que de forma feliz festeja a vida. De forma alguma o texto sugere dissolução, bebedice ou licenciosidade nessas comemorações. Eram confraternizações feitas no ambiente familiar. Escuta bem. Aqui a gente tem um exemplo de uma família harmoniosa. Porque se os filhos convidavam, se os irmãos convidavam as irmãs, eu, presbítero Jailson e presbítero Jonathan, se eles convidavam uns aos outros, é porque havia harmonia entre eles, não é? Se houvesse intrigas, querelas, celeumas, é meu irmão, mas eu não vou na casa dele. Eles nunca iam chamar uns aos outros, não é? Então, a gente já encontra aqui o princípio da harmonia familiar, não é? É preciso aprender com os filhos de Jó, de que irmãos
são irmãos, não são inimigos, não é? Porque há irmãos que nem falam com os outros. Os senhores devem conhecer aí alguns, não é possível, né? Há irmãos que são divorciados da amizade do outro. Isso está errado. Se você é crente e você não fala com seu irmão, conserte isso, viu? Ah, é final de ano, eu não vou nem na casa dele, é aniversário, nem lá eu vou. Conserte isso, rápido. Os filhos de Jó nos ensinam que entre irmãos tem que ter amizade. Veja que o texto deixa claro que a cada um no seu dia. Isso aqui fala do seu aniversário. É possível que no aniversário eles se confraternizassem. Ia para casa e tinha lá festas. O bebida e comida aqui não fala de licenciosidade, de pecado, não está claro isso no texto, como alguns dizem, não é? Que os filhos de Jó eram descrentes, viviam bebendo, se drogando. Alto lá, o texto não diz isso. Quando o texto diz que Jó ia sacrificar pelos seus filhos, é porque Jó era um homem dedicado à consagração dos seus filhos. E o texto diz que Jó diz assim, talvez eles tenham blasfemado contra Deus em seu coração. Não é, presbítero? Veja que o texto, se eles tivessem pecado fisicamente, Jó tinha dito, eu vou sacrificar porque eles se prostituíram, porque eles pecaram contra Deus. Mas veja que dá a entender que Jó olhava e não via nada de errado. Mas dizia, talvez eles tenham pecado aqui, ó, ou aqui. Então, como eu não vi nada de errado nos seus atos, pode ser que eles tenham pecado em seus corações, então eu vou sacrificar. Então isso já fecha a porta da ideia de que Jó sacrificava pelos filhos porque eles viviam nas baladas da noite, bebendo. Opa, o texto não diz isso. Inclusive, o comentarista da lição faz coro a esse pensamento. E eu quero concordar com ele, ipsilíteres. A ideia aqui não é de bebedices, de pecados, de prostituição, não. A ideia aqui é de confraternização com a família. Será que no aniversário do seu irmão, você liga para ele? Da sua irmã? Hã? Olha aí. A piedade de Jó era algo extremamente visível. E eu não consigo entender que Deus daria testemunho de Jó como sendo um homem temente, justo, íntegro, que se desviava do mal, se ele não se preocupasse com a educação cristã dos seus filhos. Me permite usar a expressão cristã, sem querer cometer nenhum anacronismo, não é? Porque eu sei que a expressão cristã é só do Novo Testamento, mas para que você entenda, para que você compreenda, para que você saiba o que eu estou dizendo. Então, se Jó era um homem íntegro, temente a Deus, reto, que se desviava do mal, Jó era alguém que fazia culto doméstico, Jó era alguém que ensinava a tradição oral aos seus filhos, Jó era alguém que fazia seus filhos andarem no caminho do Senhor. Então a ideia aqui não é de blasfema no sentido de atitudes externas, mas talvez algum pensamento. Nós podemos dizer que Jó era um pai que mantinha a família unida, tanto é que no aniversário dos filhos eles se reuniam a cada ano. Não havia querelas, não havia celeumas, não havia divisões, não havia contendas. Eles se juntavam. E veja que era para alegrar-se um com o outro. Então, está implícito aqui a ideia de que os filhos de Jó, me permite usar a expressão, eram crentes. Eram tementes a Deus, sim, pelo seu próprio pai. Agora, é possível que filhos de crentes não sejam crentes. Eu sei disso. Nós podemos citar aqui exemplos. Como, por exemplo, Samuel. Samuel foi piedoso. Capítulo 12 de 1 Samuel diz que Samuel chama todo Israel e diz: quem pode me acusar de falha? Fui criança, jovem, hoje estou velho, meus olhos incandescem, meus cabelos brancos, mas eu pergunto aqui, quem eu comprei e não paguei? Para quem eu fui injusto? Em que momento eu não fui crente? E diz o texto que toda a congregação ficou em silêncio. Mas seus filhos, como foram seus filhos? Lembra dos filhos de Samuel? Eles não honraram seu pai. Então não quer dizer que porque o pai é crente, os filhos serão. Eu sei disso. Eu posso citar um outro personagem bem pertinho de Samuel ali,
o sacerdote Eli. Era sacerdote, mas seus filhos desagradaram a Deus. A Bíblia diz que eles não andaram no caminho do Senhor. Então é possível sim que um filho de crente não seja crente. Eu sei disso. Mas a ideia de Jó aqui não é essa. A ideia de Jó que traz-nos a percepção de que os seus filhos eram tementes a Deus, sim. Mas Jó, com tanta preocupação, disse, é possível que meus filhos... Terminou as festas de aniversário, eu não vi nada demais, mas é possível que em seu coração eles tenham blasfemado contra o Senhor. Aí Jó vai orar a Deus. Jó é um exemplo de um grande intercessor, porque no capítulo 1, versículo 5 da palavra de Deus, nos diz que ele vai sacrificar e orar pelos seus filhos. Jó nos ensina que, como pais que somos, devemos ser intercessores. Devemos estar sempre levando nossa família ao altar. E nesses minutos finais desta lição de hoje, eu quero conclamar a você que me escuta, pai. Seja como Jó, um sacerdote no seu lar. Levante um altar, levantemos um altar dentro das nossas casas. Que nossos filhos vejam-nos lendo a palavra. Que nossos filhos nos escutem orar. Que nossos filhos nos fraglem orando de joelhos dentro de casa. Jó é um exemplo. O trimestre está apenas começando. Nós vamos concluir esta lição de hoje orando. Nós vamos concluir a lição de hoje fazendo como Jó fez, levantando um altar. Vamos fazer isso agora? O que é que você acha? Dá para você levantar agora com a sua família? Parar um pouquinho o que você está fazendo? Quem sabe desligar um pouco o fogo ali do fogão para o almoço não queimar, né? Para a gente dedicar 1 minuto, 2 minutos em oração? O que é que você acha? Dá para ser? Então vamos lá? Vamos fazer isso? Vou convidar os amigos aqui. Presbítero Jonatas, por favor. Presbítero Jailson, venha para cá, amigo. Vamos fazer um momento de oração agora. Nós temos aqui, acho que 2 minutos, presbítero Jailson, para orarmos, né? Presbítero Lucena. Quem sabe você está em casa e ainda não orou hoje. Pare um pouquinho o que você está fazendo. E vamos orar. Apresentar a Deus nossa família, assim como Jó fazia com seus filhos. Ele foi um grande intercessor, um grande pai, um grande marido, um grande líder, um grande patrão, não é? Porque ele tinha muitos servos ao seu dispor, mas Deus deu testemunho dele. Então ele era um patrão que pagava os direitos dos funcionários, cuidava dos funcionários, mas era alguém que orava. Vamos orar. Apresentando a sua família, apresentando sua casa, apresentando seus filhos. Nós vamos fazer um coro agora de oração nesse domingo de manhã e vamos terminar orando, agradecendo a Deus. E aproveitando esta oração, nós vamos, presbítero Jailson, orar pelo nosso pastor presidente, né? Pastor Ailton José Alves, presbítero Lucena, está completando, eu digo está completando porque o mês de outubro é um mês de festa para a gente, não é? Pela fundação da nossa igreja, é um mês que nós vamos comemorar e também comemorar 22 anos de vida pastoral. É muito tempo, não é, presbítero Jailson? O pastor Ailton, hoje, esse mês, pela graça de Deus, vence uma grande barreira, né? Que é a barreira do tempo. Nenhum pastor na Assembleia de Deus em Pernambuco conseguiu passar tanto tempo na liderança dessa igreja. Salvo engano, o presbítero Jonatas Lucena. Os pastores que chegaram mais longe, vamos dizer assim, na presidência, foi o pastor José Leôncio, o nosso grande exemplo também de obreiro, né? Se eu não me engano, 21 anos. E o pastor José Amaro da Silva, não é? Chegou esse período próximo. E o pastor e fundador da igreja, também missionário Joel Carlson, chegou quase a 19 anos, 18 anos e alguns meses. Mas o nosso pastor presidente estará há 22 anos na frente dessa igreja. Nós queremos, pastor Ailton, lhe parabenizar em nome da superintendência das escolas bíblicas dominicais, em nome do pastor Nad Jackson Saraiva, dizer ao Senhor que somos muito felizes
em sermos ovelha do seu pastoril, estarmos aqui aprendendo com o Senhor. Queremos também, em nome dessa equipe maravilhosa da Rede Brasil, o presbítero Jailson faz parte dessa equipe, não é isso? Amém. Também parabenizar o nosso pastor presidente. Estamos aqui, mas existe, não é, presbítero, uma equipe por trás das câmeras, não é? Dando todo o suporte, orientando a gente como fazer. Nós só estamos aqui fazendo o que fazemos pela graça de Deus e por conta da ajuda desses profissionais, não é? Somos orientados pelo pastor também. Exatamente, aqui na Rede perfeito. Brasil. Glória a Deus. Então nós vamos orar, não é isso, presbítero? Vamos orar, presbítero Lucena. Orar por você, por sua família e orar também pelo nosso pai, nosso pastor Ailton José Alves. Presbítero Jailson, vamos orar, por favor? Conduza a oração. Senhor nosso Deus, Pai querido, Sim, Deus Senhor. Todo-Poderoso. Senhor, após Queremos te ouvir louvar, a Tua Deus. palavra, Senhor, Agradecer, Deus. após aprendermos como exemplo deste gigante Queremos da te fé, engrandecer nesta manhã, que Senhor. usou a sua sinceridade Obrigado, Senhor. e o temor por Ti para desviar Obrigado, do mal. Senhor. Aqui estamos, Abençoa Senhor, as famílias te apresentando que todos estão que nos estão ouvindo nesse participando momento, Senhor. dessa escola dominical. Abençoa os lares. Senhor, nós te pedimos, entra, As famílias, Senhor, em Senhor. cada família, Sim, meu Deus. com a Tua presença poderosa, Oh, Pai. desfazendo toda as glória. obras do diabo. Nós te clamamos, Estabelece Senhor, o nesse Teu momento. reino, Senhor. Sim, Senhor. Refreia a ação maligna nos lares. Sim, meu Deus, em nome de Por Jesus. todas as brechas por onde Que estão nossos chegando, filhos sejam Senhor. abençoados, Nós te Senhor. pedimos pela nossa posteridade. Que a nossa família Nós te seja pedimos pelos abençoada, nossos Deus. familiares, Que nossos aqueles que não te parentes, servem, nossos Senhor, negócios, sejam Senhor. alcançados por Ti. Que a nossa vida, Senhor, Ó Espírito de Deus, seja abençoada, nós te Deus. pedimos que a Tua palavra Senhor. reine, Senhor, Sim, meu Deus. em nossos lares. Aleluia. Senhor, nós te apresentamos Pessoas, a Rede Senhor. Brasil. Sim, meu Deus. Nós te apresentamos a Oh, superintendência Deus, da os escola teus dominical. filhos que trabalham, Deus, Nós te pedimos, Senhor, incansavelmente. por esta grande obra, É verdade, meu pela Pai. vida do Continua nosso abençoando. pastor, Sim, Senhor, que completou mais um ano de pastorado. Da saúde, Deus, é o teu Ó Deus, filho. tu sabes as lutas e os Mais desafios. e mais anos de vida. ao teu Esteja servo, com o teu Senhor. servo, fortalecendo a sua Sim, meu vida, Deus, sim, dando-lhe meu Pai. livramento e Nós te saúde. louvamos, Nós te louvamos por te tudo que agradecemos, tu tens Senhor, pela vida do teu feito filho. e por tudo que tu farás. Pedimos, continua abençoando, Em Pai. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Presbítero Jailson, muito obrigado. Amém. Deus continue lhe abençoando. Foi um prazer estar com o senhor. Presbítero Lucena, companheiro lá da superintendência, Deus abençoe. E você que está em casa, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do seu Espírito, seja sobre todos nós, agora e para sempre. Amém e amém.